uma coisa é certa, isso a gente vai ter independentemente do decorrer de como as coisas aconteceram. Vai ser uma festa, como você já disse, vai ter artilheiro, vai ter zebra, vai ter surpresa. E tudo isso enche a gente de expectativa. Então, a gente resolveu tratar com o cara certo, o cara que vai acompanhar a seleção brasileira, que existe essa cobertura específica, né, PVC? Você vai ficar focado mesmo na seleção. Eu vou fazer como eu fiz, basicamente como eu fiz nas últimas 2 Copas. Eu acompanhei os Jogos da Seleção Brasileira e comentei os Jogos da Seleção Brasileira, que é um prazer. E vou ficar sediado na Seleção Brasileira. A Copa que eu mais fiquei sediado, todas eu fiquei com Seleção Brasileira. A que eu mais fiquei sediado em Seleção Brasileira foi a que eu menos vi, que foi a de 98. Porque eu estava em todos os treinos e não tinha como ver os jogos estando nos treinos. Dessa vez eu vou ver. Eu vou ver pela internet, eu vou ver todos os jogos. Estou equipado. Mochila. Estou equipado para ver os jogos durante os treinos, inclusive. O treino está rolando aqui, eu estou olhando o que está acontecendo. Beleza, mas eu estou vendo o jogo da Alemanha aqui. Eu quero conversar especificamente sobre seleção, mas antes eu queria que a gente fizesse um bate-bola mesmo sobre a Copa. E não são previsões, porque eu estou falando com o melhor do país. É de verdade, PVC. É muito... E eu acho legal essa história de não palpitar, e sim de analisar. É claro que algumas perguntas que eu vou fazer são previsões, então acabam sendo palpites, mas eu acho que eu estou com o cara certo para chegar o mais próximo possível da resposta certa. Quem vai surpreender? É difícil dizer quem vai surpreender. O futebol hoje está meio vôlei, né? Ou meio tênis. Vou chegar na tua resposta, mas vamos lá. 20 anos atrás, 15 anos atrás, dizia-se que no tênis, entre os 20 melhores do mundo, qualquer um podia ganhar de qualquer um. Quem é especialista em tênis, o Meligeni, por exemplo, já perguntei isso para ele, diz, hoje não é mais assim. No futebol, 20 anos atrás, não era assim. Hoje é. Então, por exemplo, o Japão, que eliminou a Dinamarca e Camarões na primeira fase em 2000 e 2010, eu acho que classifica. O Japão veio para o Brasil no ano passado. O Japão está num grupo que tem Colômbia, Grécia e Costa do Marfim. Costa do Marfim tem jogadores extraordinários, como Yaya Touré, que está cansado de uma temporada extenuante que ele viveu. E Drogba, mas fantástica também. Fantástica. E Drogba, que é um jogador extraordinário, mas que está num estágio avançado da carreira. Da Colômbia e Japão, ou Costa do Marfim e Japão, não é surpresa nenhuma. O Japão pode avançar para as oitavas. Aí se o Japão pegar nas oitavas o Uruguai, por exemplo... Então você apostaria Japão? O Japão eu acho possível avançar para as oitavas. Eu acho que a Colômbia pode fazer uma campanha de quartas. Eu acho que a Bélgica pode fazer uma campanha de quartas de final. Eu acho que a França não é surpresa que é campeã do mundo, mas ela melhorou muito do ano passado para cá. Por exemplo, eu acho que a Argentina tem o melhor cruzamento disparado. Para chegar na final. A Argentina é meio Uruguai de 50. O Uruguai em 50 jogou contra a Bolívia e foi para as finais. Porque a França não veio e o grupo do Uruguai ficou só com a Bolívia. Ela meteu 8-0 na Bolívia e foi para as finais. A Argentina é meio assim, se ela pegar Irã, Bósnia, Nigéria, cruzar nas oitavas com a Suíça e pegar nas quartas a Bélgica. Na semi já pode complicar um pouquinho. Mas assim, mesmo a Bélgica é um time forte, a Suíça é um time forte. E a Suíça passa em primeiro no grupo da França, como já aconteceu em 2006, e vem a França para a Argentina e já mudou tudo. Porque a Argentina e França é clássico nas oitavas. Então, é muito imprevisível. Claro, não vamos ficar em cima do muro. Acho que a Argentina tem um potencial enorme de ser campeã do mundo aqui. Porque ela tem o Messi, o melhor jogador do mundo, que descansou em parte da temporada, porque estava machucado. Porque tem o grupo mais fácil e o cruzamento que pode ter Suíça e depois Bélgica. Aí chega nas semifinais, sei lá, com a Espanha, aí ela tem um jogo e ela chega mais descansada. E ela faz Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo. A logística. Nos 4 primeiros jogos. Ela não viaja. Ela não viaja. Então, isso pode ter um peso grande. Não dá para dizer que certamente vai ser determinante. Outro lado, o Brasil. O Brasil melhorou muito com o Filipão. Ficou mais forte, mais confiante. A Copa das Confederações mostrou isso. Mas o Brasil pode pegar.
Que o Filipão é tão sortudo que pode pegar a Austrália nas oitavas. Mas também tem um outro pode lado, pegar né? Espanha nas oitavas, 4 campeões Itália mundiais. nas quartas, Alemanha na semi e Argentina na final. Na história das Copas, ninguém viveu isso. O mais próximo disso é a Argentina, 86, que enfrentou 4 campeões do mundo e foi campeão do mundo. Enfrentou a Itália na primeira fase, não em mata-mata. E depois pegou Uruguai, Inglaterra e Alemanha. Essa história do Filipão preferir o Chile, a Espanha do que o Chile, é balela? balela? É balela. Isso é balela. Isso é informação, não é opinião, é balela. É balela. É. Opinião, então. Que grande vai cair logo na primeira fase? Sempre acontece uma escorregada ali. É fácil essa resposta. Qual é? Vai cair um grande do grupo C. Do grupo C, qual seria? Hã? Ou a Itália, o Uruguai ou a Inglaterra. Porque esse não tem jeito, né? O grupo da morte, né? O PVC. Eu acho que pode cair a Itália de novo, pela segunda Copa seguida na primeira fase. Claro que aqui é muito difícil determinar. Você tem um grupo com Itália, Inglaterra e Uruguai. É a primeira vez na história que tem um grupo com 3 campeões do mundo. Eu só estou falando da Itália porque a logística da Itália era difícil. Eles vêm para Mangaratiba. Mas a Inglaterra também chiou, né? Chiou de Manaus, mas ela está mais equipada, porque ela vai chegar em Manaus perto dos dias do jogo. A Itália vem para... É uma pulga atrás da orelha, não é uma certeza. Se isso vai ter influência. A Itália vem para Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro. Aí ela faz um percurso de 35 quilômetros para ir para a base aérea de Santa Cruz. Pega um avião, vai para Manaus. Se chover e o avião não decolar, já vai ser outro estresse. Vai para Manaus. Joga em Manaus com a Inglaterra. Volta para Mangaratiba. Volta para Santa Cruz. Pega um ônibus, 35 quilômetros para Mangaratiba. Sai de Mangaratiba, vai para Santa Cruz. Viaja para o Recife. Aí no Recife ela fica para depois jogar em Natal. Aí aqui melhorou um pouco. Depois ela provavelmente volta para Mangaratiba. Não, ou volta para Recife talvez, porque aí tem um estudo que eles estão fazendo, porque se for primeiro do grupo, volta para o Recife. Se não for, pode voltar para Mangaratiba. Pode até voltar para a Itália. Pode voltar para a Itália. É isso que eu estou dizendo. Essa logística pode representar que volte para a Itália, num grupo que tem Uruguai e Inglaterra. E que o Uruguai, bem ou mal, está um pouco mais adaptado a jogar no Brasil. O Uruguai sabe um pouco melhor pela vizinhança, por saber o que é o Brasil. Então, se fosse para apostar um dos 3, Itália. Não é exatamente uma aposta, não estou cravando que vai ser a Itália, mas pode ser a Itália. O craque, o cara que vai decidir a Copa do Mundo. A lógica é o Messi. Aí Messi decide a Copa, o craque da Copa a Argentina é campeão do mundo, teoricamente. Mas por que eu estou falando do Messi? Porque o Messi é o melhor do mundo hoje, embora não esteja. Segundo, pelas circunstâncias do cruzamento. E terceiro, porque o Messi foge um pouco dessa lógica, desse tabu, que é o melhor do mundo eleito pela FIFA nunca vence a Copa do Mundo. Desde que começou a ter eleição. 94 o Baggio foi vice-campeão. Mas se for por isso, então o Brasil está lascado, né? Porque ganhou a Copa das Confederações. Não, o que eu acho do Brasil... é campeão do mundo. Também. Mas o que eu acho do Brasil tem uma outra questão, que é a idade do Neymar. O Brasil pode ganhar a Copa, mas eu falo isso, as pessoas ficam se pegando no Pelé. Qual foi o jogador de 22 anos que foi o protagonista, o craque do time campeão do mundo? Não tem. Não existe. O Pelé tinha 17 e 58. O craque da Copa foi o Didi. Então, esse é um ponto. O Neymar pode ser um ponto fora da curva. O Messi, com 23, 4 anos atrás, não foi esse cara. Não fez um gol. E era o melhor jogador do mundo, eleito. E não foi esse cara. Então, não dá para dizer, não vai ser assim. Pode ser, tem fatores que não houve no passado. Nenhum desses caras era o cara de 22 anos, craque do time anfitrião. E daí eu já vou emendar. Quem vai pipocar? Tomara que não fique a imagem de que o Neymar pipocou, porque o Neymar pode não pipocar e não ser o destaque. Ele tem 22 anos só.
só. O fato de não se destacar não significa que pipocou. Não dá para dizer quem vai pipocar. Eu acho que tem jogadores que estão muito bem, um momento muito bom na temporada europeia, que pode significar cansaço na Copa. Jogadores de seleções até secundárias. Vidal fez uma temporada extraordinária pela Juventus, jogador do Chile. Pogba foi o melhor jogador da seleção francesa no Mundial Sub-20. Fizer um Mundial extraordinário, ele pode alavancar a seleção da França. Aí a França ganha da Argentina nas oitavas. Quem pipocou? O Messi. Aí o Messi é o pipoqueiro? Não é. Mas na Copa passada, pipoqueiro é demais? É demais. Ele jogou uma boa Copa. Média boa. Ele chegou cansado da temporada. Tem desgastado o jogador principal do mundo. Não acho que pipocou. Eu não consigo ver quem vai pipocar, eu acho forte para dizer. Assim, quem é que vai chegar e... O Cristiano Ronaldo, se não fizer uma grande Copa... É engraçado essa circunstância dessa vez, né? A seleção do melhor jogador do mundo, eleito pela FIFA, não é favorita. Não. Não é? Em hipótese alguma. É similar só a Portugal, em 2001. Tem coisas que só acontecem com Portugal. Tem coisas que só acontecem com Portugal. Melhor goleiro, Paredão, não vai passar nada. Courtois. Ou então Manuel Neuer. Courtois. Courtois da Bélgica é muito bom goleiro. O Courtois pode ser um Prud'homme, Jean-Marie Pfaff. Foram os dois grandes goleiros que a Bélgica teve nos anos 80. E o Courtois é desse nível. E a Bélgica ainda tem o Mignolet, que é excelente goleiro, que é o reserva. A Bélgica pode pintar aí como uma surpresa para muita gente. Pode. A Bélgica, a gente tá apontando, muita gente está falando da Bélgica, e a Bélgica é uma seleção muito jovem. Mas acho que a Bélgica passa da primeira fase, pode pegar uma seleção média nas oitavas, e aí cruzar com a Argentina ou com a França nas quartas. Se for com a Argentina é mais difícil, contra a França pode passar. O vilão, tipo Felipe Melo em 2014. Falar nisso, é jornalista, PVC? Eu sou formado. E o Felipe Melo é jogador? Felipe Melo é jogador. Você tem que primeiro você pegar os números do jogador, ver o que o jogador faz na temporada, depois você passar uma coisa dessa aí, que isso aí é ridículo. Não acredito, você é jornalista? Você é jogador? Eu sou jornalista. A gente transmite aqui na ESPN Brasil todos os jogos da Juventus. A Juventus fez a pior campanha em 40 anos. Muita gente criticou você durante a temporada. Muita gente. Eu não estou discutindo se você tem que estar na lista ou não. Não foi essa a pergunta. A pergunta foi: por que é que a gente deve acreditar que você vai fazer uma grande Copa do Mundo? Eu acho que ele desligou. Esse episódio é um episódio curioso pelo seguinte. Ele é um episódio em que eu fui criticado pelo meu acerto e elogiado pelo meu erro. Que é um fenômeno desse período da espetacularização da notícia. Por que eu digo isso? Eu perguntei para ele: você não fez uma boa temporada na Juventus. Qual é o argumento que você tem para dizer, para quem está ouvindo seu nome na convocação, que você vai fazer uma grande Copa do Mundo, uma Copa do Mundo melhor que foi sua temporada na Itália? E ele contestou o que era fato, ou seja, que ele não tinha feito uma grande temporada na Itália. Aí teve gente que falou assim: mas não é a hora de fazer essa pergunta. Mas qual é a hora? Ele acabou de ser convocado. Acabou de ser convocado. Aí eu fui criticado pela pergunta. A pergunta eu acho que foi um acerto. A pergunta jornalisticamente era pertinente. E aí ele me xingou em termos, né? Perguntou se eu era jornalista. E eu perguntei se ele era jogador, porque eu perdi a cabeça. E as pessoas me encontram e falam assim: boa, PVC, você perguntou para ele, você é jogador. Não, aí eu errei. Eu sou elogiado pelo meu erro e criticado pelo meu acerto. É incrível. Mas ele é jogador? Ele é jogador. Bom jogador. Bom jogador. Bom jogador. Às vezes sobe um pouco o sangue. Pra mim subiu naquela hora. Às vezes? Pra mim subiu Às vezes no momento errado, assim. Né? Mas ele fez uma boa Copa do Mundo, inclusive, tirando o segundo tempo contra a Holanda. Por exemplo, a bola que ele meteu pro Robinho no primeiro gol, no primeiro tempo daquele mesmo jogo. Então, é jogador e você é jornalista, tudo resolvido. Isso. Passa a bola. Eu falei com ele no dia seguinte.
Tava resolvido. E resolveu? É. Tranquilo. Ele que ligou depois que a ligação caiu? Não, o assessor de imprensa dele ligou e eu desci querendo falar. E aí a gente forçou a conversa, no dia seguinte a gente conversou. Tranquilo, Ficou resolvido. na boa. Então, beleza. O mais vaidoso, aquele cara que mais vai olhar pro telão. Cristiano Ronaldo. Fácil. Tem porquê, né, PVC? Tem, não sei. Sabe que tem? Acho que tem. Não. Por falar em beleza, Cristiano Ronaldo e tudo mais, que seleção vai jogar o futebol mais bonito? Eu que não vou olhar pro telão, né? O... A Espanha vai jogar o jogo dela, que tem enchido um pouco a paciência de muita gente. A Alemanha vai É jogar bonito para você o futebol da Espanha? Eu gosto bastante. Eu gosto dessa história de impor o seu estilo. E a Espanha consegue fazer isso, como o Barcelona consegue. Às vezes falta o Messi na seleção da Espanha, que é o cara que vai fazer isso aqui. Falta ele em muita seleção, na verdade. Né? Eu acho que o Brasil vai jogar bonito. Brasil? Eu acho que o Brasil vai jogar bonito. O Brasil vai jogar, não é bonito, mas é competitivo. E o Brasil tem um jogo de velocidade que é bonito. É engraçado como tem um contrassenso no futebol, como você fala assim, o time que joga de contra-ataque, como se fosse uma coisa menor. E o contra-ataque é muito bonito. Quando você tem espaço, o time do Arsenal em 2004, contra-atacava em 7 toques na bola, estava dentro do gol, era bonito. Porque o contra-ataque te dá uma coisa que o futebol moderno não dá, espaço. O Brasil não vai jogar de contra-ataque, nem vai conseguir, mas vai jogar bonito, vai jogar ofensivo. O que é jogar feio hoje em dia e quem vai jogar feio na Copa? Jogar feio é dar pancada, é o que a Holanda fazia em 2010 e os holandeses se cornetavam. É dar porrada. E quem vai dar porrada na Copa? A Uruguai vai dar um pouco, vai dar menos do que dava. O futebol hoje permite muito menos pancada do que antes. O Uruguai vai chegar junto, a Holanda vai chegar um pouco, menos que 2010. Algum time africano pode ser, Camarões. Mas vai ser uma Copa bem jogada. Vai ser uma Copa bem jogada, mas vai ser uma Copa jogada talvez mais bem jogada no sul do que no norte. Porque no norte vai ter jogo 1h com 35 graus. E grandes jogos, né? E grandes jogos, tomara que sim. A Copa tem sofrido muito com a quantidade de jogos que os grandes jogadores fazem na temporada europeia, mais do que no passado. E tem sofrido muito com horários para distribuir os jogos, a programação para o mundo inteiro. Então você joga no calor. Você vai ter jogo em Porto Alegre com 5 graus e vai ter jogo em Salvador com 35. E se bobear, vai ter jogo em Porto Alegre com 29 também. Nossa, vai ter que estar preparado para tudo. Então é uma Copa meio imprevisível também desse ponto de vista. Até o cara que for para Porto Alegre achando que vai estar frio, pode pegar um dia quente, dependendo das condições climáticas. PVC, futebol feio ou bonito pode depender e muito do técnico. De quem você mais espera nessa Copa? E é interessante, por exemplo, a gente ver Guardiola, Mourinho, esses caras que hoje são quase tão estrelas quanto alguns jogadores de fora, né? É porque as seleções pagam menos do que os clubes. Isso historicamente é assim. Era diferente, a gente se surpreendia muito nos anos 90 com isso, porque no Brasil não era assim. Mas na Europa sempre foi. Você vê, Arrigo Sacchi foi ser técnico da seleção da Itália quando ele perdeu espaço no Milan. O Trapattoni foi ser técnico da seleção da Itália na Copa de 2002 porque não tinha mais espaço para ele em clube, senão não ia. Eu gosto do Ló. O Ló é um técnico muito ofensivo desde o Stuttgart. Bobic e Elber. É um time sensacional. Não ganhava. Aliás, a Alemanha também não está ganhando. Tira uma caquinha do nariz de vez em quando. Isso é meio Licença feio. Poética. Isso é feio. Feio. Isso é feio, né? Vamos lá, então. Recorde algum vai ser batido nessa Copa? Eu acho que o Klose não vai bater o recorde do Ronaldo. Falta um? Falta um para empatar, faltam 2 para bater. Para bater. Nem que seja para colocar no finalzinho ali para fazer, de repente, uma equipe mais modesta. O recorde que mais tem sido batido em Copa do Mundo é de melhor defesa. As 2 últimas, 2 gols sofridos. A Itália campeã do mundo em 2006, a Espanha campeã do mundo em 2010.
Acho difícil bater. Ganhar a Copa com um gol sofrido só. Muito difícil. Acho que pode ser a Copa do Mundo do ataque. Mas não do melhor ataque de todos os tempos. Acho que o recorde, não, acho que não. Essa é uma pergunta importante. Qual vai ser o título da sua coluna, da sua matéria no dia 13 de julho de 2014? Filipão é igual a Pozo. Quem sabe? Quem sabe? Vitório Pozo foi o único técnico da história campeão de 2 Copas do Mundo como técnico. Então esse não seria um recorde. Não seria um recorde absoluto, seria igualado. Quem sabe? O Filipão iguala. Acredita? O Filipão tem um mérito. O Filipão tem 2 méritos muito fortes. Primeiro, ele é a mesma pessoa que ele era quando ele desceu a Serra de Caxias para Porto Alegre a bordo de um Fusca verde em 87 para acertar com o Grêmio. Para sair da Juventude e acertar com o Grêmio. Ele é a mesma pessoa. A mesma pessoa. Ele explode, reclama, xinga, abraça, dá beijo. É a mesma pessoa. E essa mesma pessoa vive futebol do mesmo jeito. Ele não pinta, vai ao teatro, até vai, não é mal ir ao teatro. Mas a vida dele é futebol. Tem um dia que eu liguei para ele estava vendo Benfica e Moreirense. Isso é um mérito. É um mérito. Por Então, quê? ele não porque é do Benfica. Ah, bom. Meu avô ficaria louco se ele visse também do Benfica, porque era belenenses. Mas porque ele está vendo futebol. Ele está vendo o que está acontecendo. Você pode ter mais dificuldade de aplicar, mas ele está vendo. Ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo. Não está ficando para trás. Ficar para trás é do jeito de você conseguir fazer, não conseguir fazer, acreditar que tem que fazer. Por exemplo, o Filipão não acredita no futebol do Guardiola. Não é o futebol que ele gosta. O Filipão nunca vai montar um time como o Guardiola monta. Você acreditava no Guardiola comandando o Brasil? O que chegou a ser cogitado? Há 2 anos da Copa, 1 ano e meio da Copa, não. Se for para começar um trabalho com 4 anos, sim. Você trazer gente de fora, sim. O Brasil começou a crescer com o Feola como técnico. O Feola era assistente do Bela Gutmann, 1 ano antes da Copa. Aliás, 6 meses antes da Copa, o Feola não era técnico. Ele era assistente do Bela Gutmann, técnico húngaro, campeão paulista pelo São Paulo em 57. Ele aprendeu muita coisa pela influência de um técnico internacional. A gente pode ter um técnico internacional. Talvez seja melhor trabalhando com um clube, para a gente ir apreendendo, para não ter o preconceito na parte de cima. Tem 2 Brasis, né? Tem o Brasil do futebol também. Tem o Brasil nosso da crítica e tem o Brasil da massa. Que pode olhar e falar assim, o que esse gringo está fazendo aqui? O Brasil não é um país preconceituoso por natureza. Mas teve gente, muita gente de cima falando isso, né? né? Então pode dificultar o trabalho. Agora, com 4 anos eu acho justo. Com 1 ano e meio era difícil. Uma rodada só sobre o Brasil. Quem será o principal adversário? E isso eu falo não só em relação a time, mas circunstância também. Argentina. A Argentina é o Uruguai de 50. Porque a Argentina tem o melhor jogador do mundo e porque a Argentina vai jogar nas circunstâncias mais favoráveis. Ela conhece o país, ela vai jogar num pedaço do mapa pequeno e fora do calor. Então, a Argentina é o grande adversário. E o final dessa história, já que você comparou com o Uruguai? Eu não sei se o Brasil vai chegar na final. Eu não tenho como prever. Eu gostaria que o Brasil ganhasse a Copa. Eu acho que as circunstâncias são muito difíceis. O que, por exemplo? Tabela? A Considerando tabela, esses 4 campeões mundiais que o Brasil pode pegar. O Brasil tem 12 países que viajam menos do que ele. O Brasil tem o contraste de clima do frio de São Paulo, possivelmente, para o calor de Fortaleza, úmido, para a secura de Brasília. É difícil essa avaliação, é difícil. Talvez o país anfitrião nunca tenha sido tão prejudicado pela tabela quanto o Brasil será. Eu diria certamente, nunca foi.
Então, além de um adversário fortíssimo, a Argentina, todas essas circunstâncias pesam contra o Brasil. E eu tô falando da Argentina também, embora tem Espanha, tem Alemanha, tem Holanda. Mas você, pelo caminho da Argentina, E por essa acredita história de o europeu nunca ter vencido nas circunstâncias climáticas da América do Sul. Fred é uma incógnita, PVC? Eu não acho uma incógnita, eu acho que assim, a gente sabe o que ele pode fazer. A questão é que ele não é um dos melhores centroavantes do futebol mundial hoje. Hoje eu recebi uma lista de um cara chamado James Tyler, que é do ESPN FC, que mandou uma lista de 150 jogadores para eu eleger 50, os 50 melhores da Copa, que vão para a Copa. E o Fred não estava na lista dos 150 dele, e também não entraria nos meus 50. Mas pode ser Mas ele melhor para o Brasil. não quer dizer que ele não possa ser um dos 3 melhores ao final da Copa. Pode ser artilheiro da Copa, de repente. Pode ser, pode ser. Júlio César. Eu confiaria. Eu acho que o Júlio César padeceu da maldição do melhor goleiro do mundo. 2002, o Oliver Kahn, melhor goleiro do mundo, falhou na final. 2006, Peter Cech era o melhor goleiro. A República Tcheca foi eliminada também em função das falhas dele. 2010, o Júlio César era o melhor e o Brasil foi eliminado com falha dele. Mas ele tinha um problema nas costas, né? Vamos lembrar que ele tinha uma proteção, ele jogou machucado. Hoje eu confiaria. Bastidores, já que isso interferiu diretamente, por exemplo, em 2006, quando se tinha um grande time. Acho que dessa vez pode pegar positivo ou negativamente? Eu acho que dessa vez positivamente. Acho que o time está muito centrado. O que me pega muito é essa história de você depender de um jogador extraordinário de 22 anos. 22 anos, protagonista da Copa. O Neymar pode ser, a grosso modo, o primeiro. É inédito. Ele pode ser um ponto fora da curva. Mas é difícil confiar que vai ser assim. Ter certeza que vai ser assim. De 0 a 10, quais as chances do Hexa? 7. Então são grandes. São 70%. Agora, para encerrar de verdade, PVC é pé quente? Eu fui campeão do mundo na primeira Copa. Né? Só que eu cobri 4 e só ganhou uma. Então depende, né? 25%. Quem é mais pé frio, PVC ou Mick Jagger? Mick Jagger. Ah, fechou então, PVC. Boa sorte para você. O Mick Jagger ficou muito mais rico do que eu. Acho que ele é mais pé quente. Boa sorte para você, para nossa seleção. Ó, sucesso total nessa cobertura. Valeu, E Manara. obrigado Obrigado por ter recebido a gente, obviamente. Obrigado a vocês. Valeu.